Eu tenho meditado na história de José, e você deve conhecer a história de José, né? Está no livro de Gênesis. E eu estou meditando no capítulo 45. E muito interessante, porque normalmente a gente ouve, né, a história de José como aquele injustiçado, que também aconteceu, foi um fato, né? Pelos seus irmãos, né? Não guardou mágoa no seu coração. Deus havia preparado ele. Mas o interessante é que aqui no capítulo 45, no versículo do 5 em diante, diz assim, ó: Agora, pois, não entristeçais e nem vos pese os vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar em vida por um grande livramento. Eu estava aqui pensando, né? Ninguém quer passar por um momento difícil. Mas existem coisas que vão acontecer, não tem como fugir. Por exemplo, a fome naquela altura. Não tinha como evitar, ela viria, né? Se você, por exemplo, for olhar ao longo da história do mundo de uma forma geral, quantas crises o mundo já viveu, né? Quantas crises, fome, pestilências, né? Dezenas, centenas, milhares, né? Ao longo da história da humanidade. E Deus não interfere nas coisas naturais porque elas têm que tomar o seu curso. Elas vão tomar o seu curso de forma natural, como a fome naquela altura iria acontecer, né? Só que Deus fez duas coisas interessantes. Primeiro, Deus trouxe a revelação daquele momento para José, dando a ele condições dele se preparar para que quando viesse a fome, ele tivesse ali guardado com a sua família e também mantesse os demais, como também Deus o havia adiantado. Quer dizer, antes de vir a fome, antes de vir a crise, de vir aquela situação de sofrimento, Deus adiantou ele, para que ele viesse então ali ser, digamos assim, o provedor naquela altura, diante daquela situação que iria acontecer. Então, Deus nunca vai impedir que coisas ruins aconteçam no mundo. Às vezes a gente fica chateado, né, se perguntando por que aconteceu isso, aquilo, situações, né, diversas. Só que Deus não vai interferir porque essas coisas elas têm que acontecer. Elas vão acontecer. Mas Deus ele sempre se adianta para quê? Para livrar, como foi no caso de José. Ele não só livrou o Egito, como também toda a sua família, a sua casa, né? E até aqueles que eram contra ele, que o criticavam, que o condenavam, né? Deus usou ali aquela situação para livrá-los, né? Então Deus se adiantou. E é isso que Deus faz. Mesmo que você esteja passando por uma situação agora e você não entenda, né? A gente não entende, às vezes fica se perguntando, se questionando, e por que não às vezes chateado, né? Porque nós somos seres humanos, né? A gente fica chateado com situações, né? A gente vê lá a pessoa ímpia, perversa, né? Prevalecendo, e você que quer fazer o que é certo, sofrendo às vezes danos, situações. A gente não compreende, não entende, mas Deus ele tem a resposta para tudo. E muitas das vezes, o que você está passando agora é Deus adiantando para que lá na frente você venha triunfar, você venha prevalecer diante do que virá ou do que irá acontecer, né, na sua vida, ou talvez até mesmo ao seu redor, como foi no caso de José, né? Então a gente meditando aqui, nós temos uma lição gloriosa, né? Maravilhosa para guardar a nossa fé e também não adoecer o nosso coração. Deus usa as coisas ruins para fazer com que delas a gente possa exercitar a nossa fé na palavra de Deus, a gente possa compreender aquilo que Ele quer e então se preparar para situações que vão acontecer na nossa vida e vencer como José fez e assim Deus pôde usar naquela altura. Deus abençoe o seu dia.